Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o fisioterapeuta Renan Júnior e hoje eu trago mais um vídeo tentando esclarecer um pouquinho a ortopedia pediátrica para vocês. Hoje a gente vai falar especificamente de uma patologia chamada epifisiólise, como a gente avalia um aspecto bem importante nessa patologia, um aspecto que vai determinar o direcionamento do tratamento dessa patologia. Então, o que é epifisiólise? De maneira geral, a epifisiólise se trata de um escorregamento da epífise proximal do fêmur, de um fêmur imaturo, vamos dizer assim. Quando eu falo fêmur imaturo, eu digo fêmur de uma criança ou adolescente que ainda não tem a sua maturação óssea completa. Então, ela ainda apresenta aquelas cartilagens de crescimento, que aí, por consequência, vai criando o osso nessa cartilagem e aí vai tendo o crescimento ósseo. Então, essa patologia ocorre quando ainda está em fase de crescimento. Por que ocorre essa patologia? A literatura não traz uma causa específica para essa patologia, mas o que a gente sabe sobre a fisiopatologia é que ocorre um enfraquecimento em uma das camadas dessa placa de crescimento, mais especificamente da zona hipertrófica dessa placa de crescimento. Então, devido a esse enfraquecimento, a epífise tem a tendência em escorregar, certo? Existem diversas classificações dessa patologia. A gente tem classificação quanto à estabilidade, uma classificação chamada classificação de Loder. É considerado um quadril instável se a criança ou adolescente não consegue dar carga axial nesse quadril, e estável se ela consegue dar carga axial para esse quadril. A gente tem classificação quanto o tempo, então a cronicidade, pode ser crônica, aguda ou crônica agudizada. Mas tem uma classificação específica que é determinada por um ângulo que chama ângulo de Southwick. Esse ângulo é determinante para direcionar esse tratamento da patologia. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Esse é o ângulo de Southwick. Eu vou mostrar como se calcula esse ângulo e quais são as categorias que a gente pode dividir esse ângulo. Então vamos para um quadril considerado aqui pela imagem normal. Eu vou explicar como que se traça três importantes retas e depois como se calcula o ângulo, por quais retas esse ângulo é determinado. A primeira reta que a gente vai traçar é a reta que na imagem está a reta C. Essa reta ela vai passar bem no meio da diáfise do fêmur. Então, só lembrando, primeiro, que não é uma radiografia em anteroposterior, em AP, é uma radiografia em Laurentien. É uma radiografia onde a criança e o adolescente vai se posicionar em abdução de quadril. Por isso que na imagem está desse jeito. É uma radiografia muito comum quando a gente fala na ortopedia pediátrica. Então, a primeira reta vai ser bem no meio da diáfise. Então, vai calcular bem no meio, traçando dois pontinhos, vendo o ponto médio, e aí traçando uma reta bem no meio. Essa é a primeira reta. A segunda reta vai ser essa reta A. Essa reta que está localizada como a letra A. Essa reta ela é formada pelo ápice medial e pelo ápice lateral da epífise da cabeça femoral. Tá? Então, você vai traçar esses dois pontos e determinar essa reta. Essa reta que tem que passar por esses dois pontos. Então, já temos duas retas. A terceira reta, ela tem que ser perpendicular a essa segunda que a gente falou. Então, ela tem que formar um ângulo de 90 graus com essa segunda que a gente falou. Que no desenho é essa reta com a letra B. Então, aqui a gente já tem três retas. A que passa no meio da diáfise, a que vai passar pelos dois pontos extremos da epífise da cabeça femoral e a que vai formar 90 graus com essa segunda reta. O ângulo de Southwick, ele é o ângulo formado por essa terceira reta que eu falei e a primeira reta que eu falei. Então, o ângulo de Southwick nesse quadril seria 12 graus. Perfeito? Vamos repassar um pouquinho no outro quadril aqui do nosso lado direito e ver como que ele formou esse ângulo aqui. Então, primeira reta que passa no meio da diáfise. A segunda reta vai passar
no ápice medial e no ápice lateral da epífise da cabeça femoral, que é essa reta A. E a terceira reta, que ela é determinante para o ângulo de Southwick, ela tem que ser 90 graus com essa segunda reta. Então, não importa se essa reta vai estar aqui em cima, aqui embaixo, porque em algum momento essa terceira reta vai cruzar com a primeira reta que eu falei, e aí vai formar o ângulo de Southwick, ok? Vamos analisar um pouquinho os ângulos. Nesse quadril, que ele já mostrou para a gente que tem um escorregamento, está de 40 graus. E no quadril, que a gente não vê nenhum escorregamento, está de 12 graus. O que a gente pode determinar com isso? Quanto maior o ângulo de Southwick, maior o grau de escorregamento. Por quê? Concordam se essas duas retas, a C e a B na imagem, estiverem bem próximas, não vai ter um escorregamento da epífise da cabeça femoral. Agora, conforme esse ângulo vai abrindo, a relação entre a cabeça e o colo vai tendo cada vez mais distanciamento. Então, na categoria, a gente considera um escorregamento leve se esse ângulo for até 30 graus. Moderado, de 30 a 50 graus. E grave, maior que 50 graus. Então, é uma classificação super importante para a epifisiólise. Vamos pegar aquela radiografia que eu mostrei no primeiro slide e vamos tentar traçar do zero. Então, a primeira reta que a gente vai traçar, então, passa no meio da diáfise. Então, a gente traça nos dois quadris essa primeira reta. A segunda, lembra que a gente vai pegar os dois pontos da epífise da cabeça femoral? Ok, estamos aqui. E a terceira, ela tem que formar 90 graus com essa segunda reta que a gente fez aqui. Eu coloquei justamente, de propósito, nesse quadril do lado esquerdo, a reta de 90 graus cruzando mais para cá, para vocês verem que não tem diferença nenhuma. E aí, se a gente observar, esse ângulo do nosso lado esquerdo, ele é menor do que esse ângulo do nosso lado direito. Se a gente observar só o ângulo, a gente pode determinar que o ângulo maior é onde tem um escorregamento maior. E o ângulo menor é onde tem o escorregamento menor. Aqui eu não consigo determinar exatamente o valor do ângulo, mas se a gente voltar na imagem, se a gente olhar a imagem lá no fundo, realmente, o quadril da nossa direita, ele tem um escorregamento mais importante do que o quadril da nossa esquerda. Então, é mais uma prova de que a nossa medida está correta. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que tiver, é só perguntar. Até a próxima, pessoal!